Sensei Yohane, se estiver na sala, por favor, abra o seu áudio. A última. Tudo bem, gente? Ô, Sensei. Vou fazer uma pequena explanação sobre o Sensei Yohane, um dos primeiros atletas de ponta do Brasil, da época que o karatê era um só, e ele foi um dos 4 primeiros do mundo, 3 primeiros do mundo, enfrentando os japoneses e vários outros de altíssimo nível, fora que tenha desenvolvido um trabalho excelente também no karatê como um todo. Você vai até complementar aí o currículo dele na explanação. Hoje a ênfase dele é em relação a Gantoku, visto de uma maneira, uma perspectiva particular dele. Ok? Muito obrigado, Sensei. Muito obrigado pela participação. É uma honra tê-lo conosco. Obrigado pelo convite, né? Acho que é uma forma de todos nós podermos contribuir também de alguma forma com uma forma de gratidão, né? Respeito ao professor Watanabe. Então, acho que parabenizar a primeira iniciativa, né? E fazer desse evento uma obra de irmandade. Eu acho isso bastante importante. Então, acho que o primeiro passo é o reconhecimento dessa essa possibilidade de ter feito uma comunidade em torno de um bem-querer, né, que inclui, em particular, a vida como benefício dessa vontade do encontro. Eu acho que é uma celebração à vida e usar o karatê dessa forma, né, eu acho que nos leva a reconhecer o karatê como uma obra de crescimento humano e, na minha opinião, particularmente isso, né? Ou principalmente isso. Então, sempre todo o treinamento como uma celebração. Então, estou falando para o grupo também que vive na Espanha, o grupo da América Latina. Estou muito contente de estar por acá. Creo que esa es una celebración por la vida humana, el karate como un entrenamiento, pero que nos soporte para la producción, la vitalidad humana por todo el campo. Entonces, muchas gracias, tá bueno? Então, eu queria só compartilhar, você me passa o compartilhamento um pouquinho, por favor? Ah, beleza. Está pronto já. Já. Deixa eu abrir aqui. Opa. Deixa eu puxar. Então, primeiro, convidá-los, né? Nós vamos fazer um treinamento com Gankaku e na prática o que eu estou propondo para vocês é que a gente pense o Gankaku a partir de um outro conceito que é o solo como lugar de passagem e as formas, né, do treinamento como uma construção de hábitos e de condutas e que cada treinamento de cada kata pode oferecer para nós um reconhecimento de um certo modo de pensar, um certo modo de agir. Então, o meu trabalho tem sido, nesses últimos anos, né, estudar e pesquisar como o comportamento motor é também, aos poucos, né, a construção de comportamentos mentais ou psíquicos, né, a construção de uma cultura ou a construção de um modo de agir a partir do próprio treinamento que se executa. Então, eu começo abrindo o seguinte, quer dizer, para cada tipo de atividade física, possivelmente cada um de nós escolheu um tipo de hábito motor, construiu um corpo específico para aquelas condições. Então, tanto para o jogador de futebol, quanto para o ginástico, aquele que corre, o ambiente em que ele vive é parte, né, das construções e das escolhas de movimento que ele vai fazer, e com isso vai ser a forma como ele vai poder aprender alguma coisa sobre ele e como ele se relaciona com aquele mundo que ele escolhe viver. Então, aqui eu gostaria de pensar a inclusão de que a escolha do tipo de movimento pode nos ajudar a desenvolver uma série de linhas de pensamento, ou linhas de comportamento, e os meus estudos andam por aí.
Então, para isso, a primeira coisa, existe alguns modelos sobre a forma como os corpos se constroem. E um modelo que tem sido estudado é esse modelo chamado de tensegridade, onde existe uma estrutura elástica que mantém e sustenta, né, as formas ou cria formas que possibilitam se equilibrar internamente dentro delas mesmas. Com isso, a gente pode dizer que a gravidade não é tão importante para a forma do corpo como normalmente a gente anuncia a gravidade como um elemento chave para o movimento, ou seja, a estrutura do corpo independe da gravidade do ponto de vista do seu próprio movimento. Então, nesse sentido, as estruturas de tensegridade, elas podem se modificar internamente, criando desenhos e formas novas, ou seja, criando comportamentos diferentes. E aqui que eu gostaria de me debruçar, né, mais sobre essa questão de que o design, ou o desenho, ou a estrutura, ou o que a gente chama da arquitetura daquele movimento, é em si já um tipo de comportamento. Essa é a proposição e o questionamento que está sendo colocado. Nesse sentido, os desenhos como o do pássaro, a gente vê do cachorro, o próprio desenho, né, já especifica uma ação para um evento, ou seja, o pássaro ele precisa organizar o seu tempo de voo para ajustar o seu tempo de mergulho para conseguir capturar o peixe. Ou seja, há nele já predisposto um sistema de ações que vão ajudá-lo a poder mergulhar e pegar o peixe, que a gente chama de affordance, quer dizer, um sistema perceptual que tem na forma do corpo o seu modo de agir. Ou seja, a forma ou o desenho do corpo implica diretamente no modo como ele vai ocupar o ambiente. E no caso aqui, por exemplo, o ambiente marinho. Quando a gente olha o cachorro correndo atrás da bola, ele tem uma estrutura própria e particular para seguir um alvo, né? Ele tem toda uma estrutura que o permite ir em direção àquilo que ele está objetando, assim, o objeto do seu foco de atenção está intrinsecamente ligado às formas do seu movimento. Então, o tamanho do nariz, do focinho, dos olhos, da orelha, permitem que ele siga esse alvo. O que eu estou querendo trazer para cá? Que, né, durante um kata, a gente tem as formas de perseguição que permitem a gente, com o Gankaku, né, tornar o nosso movimento o movimento de um caçador. Então, sempre relacionado com o ambiente. Então, dessa questão, todo o indivíduo está em relação ao seu meio e a outro indivíduo a todo momento buscando organizar um desenho de movimento que permite que ele possa interagir com o ambiente externo, que é um outro indivíduo ou um ambiente que seja uma variação, por exemplo, de um relevo. Então, a técnica, isso que a gente chama de técnica, né, a partir desse pensamento, a construção de um certo conhecimento para o próprio corpo de como ele pode agir em certos lugares. Isso aqui me parece que é talvez o assunto que, para mim, né, é de maior interesse, que nem todo o desenho serve para tudo. Então, é aqui que eu vou me debruçar sobre o nosso treinamento. Ou seja, como é que a gente, dentro de um gesto, ele sofrendo variações, me permite me readequar ao ambiente novo que eu vou, digamos, enfrentar, né? Ou eu vou sofrer como um desafio em relação ao meio, que formas que eu vou usar para interagir ou interatuar com esse novo desafio que me é colocado de fora de mim mesmo, né? Então, quando a gente olha as formas animais, né, cada uma delas tem um desenho que lhe permite viver ou agir ou estruturar comportamentos e estratégias para agir no mundo. Então, os pássaros, né, se ocupam do ar para poder se mover,
boa parte, né? Nem todos, mas existe, né, nos pássaros a possibilidade do deslocar-se pelos ambientes aéreos, os répteis, né, poder saltar para se deslocar, ocupar o movimento com o salto, esses outros animais que não deixam também de ser um pássaro, mas ocupar os ambientes marinhos, mas para isso o próprio pássaro modifica todos os seus desenhos corporais, transformando as suas asas em nadadeiras, né, o seu sistema respiratório em sistema de ampla contenção de ar. Então, ele modificando a estrutura, ele pôde viver num ambiente diferente. E a mesma coisa quando a gente olharia uma pantera, né, que ocuparia um outro tipo de território. Então, a gente vê 4 territórios com 4 corpos diferentes, buscando, né, a possibilidade de ter como sucesso a sua ação no meio. E aí eu trago aqui o Dojoku, mas me interessa para o trabalho de hoje o primeiro Dojokun, que fala Jin Kaku Kansei ni Tsumorogoto, onde Jin é uma pessoa, né, que recebe dos céus uma força para poder se desenvolver. Ou seja, nesse sentido, seria como que um destino. A gente nasce com um tipo de potencial que naquele lugar que eu vou viver, né, aquele lugar que eu vou viver vai me ajudar a construir aquilo que eu tenho para mim, né, alguma coisa que me foi dado como uma potencialidade. Esse é um tipo de olhar. Um outro olhar é, na medida em que eu aprendo, eu desenvolvo para mim habilidades que me permitem, então, crescer, né? Me permite desenvolver uma certa natureza, um certo tipo de eu. Ok? Então, agora eu vou interromper e a gente vai para a nossa prática e nós vamos fazer o Gankaku. Então, eu vou pedir para que vocês vão me seguindo e a gente vai conversando e fazendo o trabalho e vamos lá. Nada como uma boa prática agora. Deixa eu só organizar aqui. Muito bem. Ok. Então, vamos lá. É isso. Então, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês, né, são 2 questões, onde o Gankaku é um tipo de kata que me permite treinar a antecipação, porque ele me põe em desequilíbrio o tempo todo. Então, a antecipação é uma característica do Gankaku enquanto trabalho de treinamento. E, para isso, é importante que a gente consiga trabalhar o apoio numa perna só e aprender a ficar no instável para poder criar movimento. Então, ao invés de eu tentar equilibrar, eu vou procurar manter a experiência da instabilidade como uma ação que me permite tomar a iniciativa a todo momento. Ok? Troca de perna. E experimenta a instabilidade de ficar com um pé só. Não tenta contrair nem evitar o desequilíbrio. Muito pelo contrário, deixe-se mover. Isso. Ok. A outra coisa é que as extremidades vão ser muito mais usadas do que o centro do corpo no Gankaku. Então, pensando esses movimentos. Ok? Então, eu vou pedir para a gente começar a trabalhar nos punhos. E a ideia é de que a gente vai trabalhar com os membros superiores e inferiores em relação às extremidades, mais que em relação ao centro. Punho, cotovelo. Gira, 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 gira. E ombro, cotovelo, punho, ombro, cotovelo, punho, ombro, cotovelo, punho, ombro, cotovelo, punho. Isso, e abre. Vamos começar a mover bastante a extremidade em relação ao centro. E junta. Isso.
vários tipos de direções. Isso. Solta a mão. Isso. Começa o movimento do ombro, cotovelo, punho. Ombro, cotovelo, punho. Ombro, cotovelo, punho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ombro, cotovelo, punho. Ombro, cotovelo, punho. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Ombro, cotovelo, punho. Ombro, cotovelo, punho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, outro lado. Leva o ombro. Ombro, cotovelo, punho. Ombro, cotovelo, punho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ombro, cotovelo, punho. Ombro, cotovelo, punho, ombro. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí. Balança o ombro. Isso. Ombro, cotovelo, punho. Ombro, cotovelo, punho. Ombro, punho. Ombro. Mexe bem o ombro. Aí, cotovelo, punho. Ombro. E isso. Aí, ombro. Isso. Ombro. Isso. Ombro. Isso. Ombro. Isso. Arremessa. Como quem está desenrolando uma corda. Lembra que os pássaros trabalham com a extremidade. É esse movimento que a gente vai começar a procurar. 1. Isso. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Não para. 8. Isso. 9. Isso. 10. Aí. Aí, solta. Aí, ok. 2, 3. Ombro, cotovelo, punho. Ombro, cotovelo, punho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ombro, cotovelo, punho. 1, 2, 3. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, solta. Aí. Tira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai abrindo. Tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Gira. 8, 9, 10, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aí. 1, 2, 3, 4,
Go, abre, fecha. Abre, fecha. Abre. Igual o movimento do pássaro. Ni, sam, shi, go, go, shi, ha, chu, e ju, ai, ni, sam, shi, go. Ombro, cotovelo, punho, mão. Ni, sam, shi, go, shi, ha. Agora desce. Ni, sam, puxa, shi, go, shi, shi. Usa esse movimento elástico para voltar. Ni, sam, shi, go. Aí, gira. Aí, ni, sam, shi, go, shi, hachi, chu, ju, ichi, ni, sam, shi, go, ni, sam, shi, go. A coluna vai para frente, para trás. Ni, sam, shi, go, shi, hachi, chu. Aí, solta. Aí, vai descendo. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Aí, desce. Sobe. Aí, oshi. Ni. Sam. Leva o quadril. Go. Puxou. Go. Shi. Koshi. Haj. Ju. Koshi. Ni. Sam. Aí anda shi. Go. Shi. Hachi. Ju. Aí e desliza. Ni. Sam. Shi. Go. Shi. Hachi. Chu. H. Isso. Ni. Sam. Shi. Go. Shi. Hot. Chu. Ju. Agora a gente vai usar como se fosse a serpente caminhando pelo piso. E aí, ni, desliza. Aí, sam. O chão é só um lugar de passagem. Shi. Aí, go. Aí, ro. Aí, shi. Aí, hot. Aí, kill. Aí, ju. Aí. Yame. Aí. Perna esquerda na frente. Aí. Ni. Sam. Shi. Go. Rock. Para trás. Ni. Sam.
ni, sam, zigue-zague, para trás, ni, sam, shi, ni, sam, para trás, ni, sam, aí, amém. Aí. Muito bem. Ok. Segunda coisa importante do Gankaku é a ideia da surpresa. Então, não é um movimento rápido, mas é aquele movimento que parece o bote da cobra, ou como o pássaro fica esperando o peixe passar para ele poder pegar. Então, existe uma antecipação da ação, mas o movimento tem uma súbita aceleração. Aí, Kamaite. Devagar, vamos só primeiro preparar o chute. Curtinho, Nim. Sam. Pensa um golpe curto. Chi. Curtinho. Go. Isso, curto, curto. Agora, faz uma força por dentro do corpo, o tempo todo saindo, saindo, saindo. Então, já passa o peso para frente. Já está antecipado. Aí, volta. Aí, usa, desliza o movimento pelo piso. Contrai por dentro da coxa. Antecipa a ação. Antecipa, e volta. Aí, antecipa, prepara, prepara. Agora joga o cóccix. Aí, vai, e junta. Ni, sam, shi, go. Igual, aperta para soltar. Esti, aí. Mais uma vez. Aí, ni, sam, vai. Aí. Yame. Do outro lado. Kamaide. Solta o primeiro. Ni, curtinho. Sam, curtinho. Shi, go. Isso. Aí, agora. Antecipa. Antecipa. Pensa que está aqui, ó. Então, ni, aí, sam, aí. Antecipa. Shi. Antecipa. Go. Aí. Antecipa. Go. Antecipa. Shi. Mais uma. Aí, amém. Aí. Solta. Todo solta. Solta. Vai deixando o corpo macio. Macio. Aprende a tirar o pé do chão. Aí. Aí, oi. Aí, Kivalati. Aí, mão no quadril. Aí, senta. Abre bem. Aí, passa o peso. Ni. Sam. Shi. Vai girando. Go. Ro. Shi. Hot. Kill. Jill. Fica lá embaixo. Aí, anda. Vira. Vai lá embaixo. Ni. Ponta do pé. Sam. Joga bem a coluna. Shi. Trabalha bem sua coluna. Go. Bem solto. Go. Mais uma vez. Shi. Aí. Aí, chocolate.
Aí ombro direito, pé esquerdo. Aí balança 1, ni, sam, shi. Go elástico, go. Sti. De outro lado, 1, ni, sam, shi. Go. Ro. Aê. Muito bem. Perna esquerda na frente. Aí, ich. Ni. Sam. Shi. Isso. Redondo. Go. Isso. Agora a volta. Ich. Aí. Ni. Aí. Sam. Aí. Shi. Aí. Go. Aí. Go. Aí, amém. Aí. Ich. Ni. Sam. Shi. Aí, rápido. Ich. Volta rápido. Ni. Aí. Sam. Shi. Go. Aí, amém. Muito bem. Aí, equivalente. 1, ni, sam. Ombro, quadril. Ombro, quadril. Mantenha a força dentro do joelho. 1, ni, sam, shi. Quadril, movimento sai do ombro, koshi. 1, ni, súbito, sam, shi, go, go. Aí, shi. Aí, amém. Aí, kamaide. Aí, shi. Aí, ni. Isso. Aí, uraken. Koshi, ombro. Ich. Aí. Koshi, ombro. Ni. Aí. Koshi, ombro. Sam. Aí. Shi. Aí. Go. Aí, amém. Aí. Enrola. Devagar. Balança 1. Braço 1. 2. 3. 4. 5. Aí. Ok. Último. Aí. Sem velocidade, kamaide. Aí anda. 1, 2. こうvelocidade. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. こうvelocidade. こうvelocidade. Aí,こうvelocidade. Os dois são velocidade. Aí, zen velocidade. Zen velocidade. Co-velocidade. Co-velocidade. Aí, 4, 2, 3, 4. Aí, atrás. Aí, 2.
はい、3、4、5、6、7、8、9、10、2. Ah, já me... Então, no Gankaku, a gente vai deslizando, 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 desliza. Om, Ni, No, Shi, Ro, Ro, Sti, Haj, Ki, Ich, Ni. Vai ficando mole, 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 movimento por fora. Ich, livre. Ni, Sam, Shi, Go, Ro, Sti, Haj. Ok. Deixa eu ver meu tempo aí. Só para não me perder. Beleza. Então vamos fazer o kata. Yoi. Ei, Gankaku. Yoi. Ei. Aí, calma aí. Aí. Aí, volta. Ni. Volta. Sam. Sai. Sai. Aí. Aí, Shi. Sai, 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 sai. Go. Volta. Avança. Aí, sai. Ni. Sam. Shi. Go. Aí, calma aí. Ok, terceiro aspecto do Gankaku. Eichi. Aí, Taisabaki. Sam. Shi. Go. Roku. Shiti. Ji. Ki. Ji. Eichi. Aí. Ni. Sam. Shi. Go. Roku. Shiti. Contrai. Não puxa. Contrai. Ich. Ni. Sam. Shi. Ombro. Go, ombro. Sti. Hach. Kill. Jill. Ich. Ni. Sam. Shi. Go. Roku. Sti. Ich. I need. I need. I sam. Shi. Go. Roku. Sti. Hach. Kill. Jill. I need. Sam. Súbito, rápido, go. Roku, escapa.
esquiva. Aí, esquiva. Aí, hard. De baixo para cima. Ni para baixo. Antecipa. Antecipa. Esquiva. Hard. Gedam. Aí, escapa. Olha para lá primeiro. Coldade. Aí, olha. Lá na frente, antecipa. Esquiva. Aí, ó. Calma aí. Agora anda. Por dentro. Desliza. 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 Aí, ni. Aí, sam. Desliza. Por dentro. Aí, roll. Aí, esti. Abre. Abre. Aí, ni. Sam. Shi. Koshi, né? Aí agora vai entrar. Go. Aí desliza. Go. Aí de costas. Estilo. Aí desce coxi. Hard. Coxi baixo. Gedam. Crop. Chudam. Jodam. Aí. Firma. Cotovelo, punho. Aí, sam. Aí, shi. Aí, go. Aí, roko, stoke. Sti. Aí, hard. Tiro, rápido. Súbito, tá? Tipo bote. Tiro. Aí, sotoke. Hich. Aí, nin. Sam. Aí, shi. Go. Go. Sti. Aí, koshi vai. Hach. Kill. Give. Push up. Do. Each. Aí, oisgi. Ni. Vai. Ni. Sam. Aí, amém. Aí. E oi. Muito bem. Ok. Vamos conversar um pouquinho. Cissei, parabéns. E as pessoas perguntaram se tem respirador no Gachuco, no kit. Então. Então, é importante ter respirador, sim. Sim, sim. Aquela de oxigênio. É verdade. Claro que vocês estão cansados também. Mas eles treinaram bastante, claro. Foi exatamente um fechamento muito bom, porque precisava, né, soltar o corpo no final, estão exaustos. Isso. Muito, muito bom. Então, uma coisa importante nesse kata é esses movimentos com a flexibilidade, né? Trabalhar com extremidade. Yum, 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 yum.
É esse movimento. Esse é o Gankaku, né? Que é a serpente com o pássaro. Então, esse é um outro jeito, é ganhar velocidade ou súbito. Ok? É isso. Tá certo. Então, desculpa, só vou falar mais uma coisa. Como é que eu vou construindo o trabalho? Eu não separo Kihon, Kata e Kumite. Para mim, não, eu vou construindo o Kata no Kihon, na aplicação. Ele vai sendo construído durante o treino. Então, tudo é parte do golpe. Então, mesmo que eu estou fazendo assim, já estou fazendo isso. Né? Já é dentro do próprio golpe o aquecimento. Então, eu não faço Kihon, Kata e Kumite. Tudo vai como se fosse uma coisa só. Às vezes, quer parar um pouquinho mais. É como se eu parasse o Kata ou o Kumite, ficasse um tempo ali, e aí eu vou seguindo até ir construindo. E é importante, para o meu trabalho que eu estou trazendo, é mostrar, conversar como, por exemplo, o Gankaku tem uma história interna dele que a gente precisa descobrir qual é. Não é? Então, porque se você treina Basai Dai, vai treinar assim Hangets, vai treinar assim Kangudai, vai treinar assim no Jion, tudo com a mesma força, é como se você fizesse um kata só, não muitos. Então, cada kata tem um estilo de contração, tem um tipo de dinâmica de movimento. Por exemplo, Niju Shiho trabalha mais com Gonosen. Gankaku trabalha mais com Sen-no-sen. Então, como é treinar isso? E quando a gente fica em cima de uma perna só, a gente naturalmente aprende a ficar antecipando. Então, o Gankaku tem um princípio que não é ficar numa perna só. Numa perna só, naturalmente, a gente começa a desequilibrar para poder antecipar o gesto. Isso permite a gente avançar mais rápido. E o corpo ligeiramente querendo inclinar para frente o tempo todo. Então, isso provoca em nós a queda e a antecipação. E aí eu vou treinando antecipação no Gankaku. Então, o Gankaku é um kata que me ensina a treinar antecipação. Isso que é uma coisa importante. E a posição numa perna só provoca em mim uma instabilidade que pede que eu fique o tempo todo articulando o próximo movimento. Certo? Que é isso que eu queria primeiro deixar. Agora está aberto para as perguntas. Eu precisava fechar com a fala também. Boa, Ceci, obrigado. Podem abrir o microfone na última sessão, um microfone para cada vez. Posso iniciar? Se for perguntar, levante a mão, por favor. Se não sabem fazer... Posso iniciar? Pode, quem está falando? Se querem também perguntar em espanhol, não há problema, está bueno? Ceci é poliglota, ele vai pegar todas as línguas. No sé, para comprender que voy a entenderlos, también podemos falar em espanhol, não há problema. Ok? Quem que vai começar? Posso começar, Rodrigo? Sim, Luiz Alberto. Fala, professor Luiz Alberto. Ô, Sensei. Os. Bom, eu quero te confessar que eu olhei no relógio, era 9 horas da noite e eu pensei, puxa, eu não sei se eu vou aguentar. Mas o Gankaku, eu tenho 65 anos e tenho, obviamente, uma certa dificuldade no equilíbrio do Gankaku na postura perna só, com 65 anos, obviamente, né? E essa minha curiosidade me motivou a seguir, a não desligar o computador. Quando você começou a falar, realmente, desde o momento que você começou, foi de perder o ar. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi dizer, pô, esse cara é engenheiro, porque você começou a falar em estruturas. Aí eu, ao mesmo tempo que eu te ouvi, eu entrei na internet aqui e vi que a tua formação é na área de educação física. Eu sou geólogo e educador físico.
Mas eu fiquei trabalho com roupa, vamos dizer assim, porque eu sou engenheiro. Ah, que bom. Da tua palestra te dá quase que praticamente um diploma de engenheiro estrutural. Mas eu tenho duas perguntas muito básicas e muito simples para você, Sensei. A primeira delas me chamou a atenção e eu acabei já imprimindo aqui. Ótimo. Me chamou a atenção a assinatura do Sensei Nakayama, né? E essa sutileza do kanji e da tradução do japonês para o português não é tão simples como a gente imagina, né? E eu percebi que você é um estudioso do Dojokun. Da onde vem a minha pergunta? O Dojokun é mesmo do Funakoshi ou é do Nakayama? Tem muito... Essa versão é do professor Nakayama, mas quem começa a construir é o professor Funakoshi mesmo. Mas o Nakayama faz uma nova literação disso. Mas acho que você levanta junto uma pergunta importante, Luiz Alberto, porque assim, os katas são também ícones, né? São estruturas icônicas, não são simbólicas. Sim. Então, o movimento, por exemplo, do kata, ele não é simbólico, ele não representa nada, ele é algo em si. Então, o ícone, quando a gente lê, por exemplo, lá Jin Kaku, por exemplo, a gente vê o desenho das formas, e quando a gente vai para a questão dos katas ou do Kihon, a gente vê a forma como algo que conta alguma coisa. Isso porque eu achei importante quando você mostra outra vez o Dojokun. Mas eu tenho o escrito do professor Funakoshi e tenho o escrito do professor Nakayama, e eles se correspondem. Então, o professor Funakoshi foi quem primeiro sintetiza dos 9 princípios, ele traduz isso em 5 básicos, né? E que depois o professor Nakayama vai aliterar um pouco mais e vai formalizar como a gente vê hoje, né? A segunda pergunta que eu tenho para você, eu fiz a pesquisa na internet e você escondeu muito bem essa informação. Eu pratiquei karatê, eu fui presidente da Confederação Brasileira de Karatê, junto com o pai do Rodrigo, com o Zé Humberto, lá na década de 90. E depois, por motivos profissionais, eu me afastei e agora, há 2 anos, eu voltei ao karatê. Sou sincero de dizer que eu não lembrava nem o Heian Shodan, apesar de eu ter os diplomas meus aqui, de faixa preta. Eu fiz exame com o professor Tanaka, estive em Tóquio, na Nihon Karate Kyokai, e fiquei impressionado que em 1 ano eu recuperei os 15 katas assim, numa velocidade que me impressionou. E o que me trouxe de volta ao karatê foi exatamente essa questão cognitiva do kata, e na busca aí com 65 anos, tentar alongar a saúde mental, né? Tem muitos estudos aí sobre que a prática do kata na idade mais avançada, ela inclusive segura aí doenças mentais que vêm com a idade, principalmente aí o Alzheimer da vida. Então eu queria perguntar quantos anos você tem, porque me impressionou aí. Fazendo 64 agora. Então você é 1 ano mais novo. Sou mais jovem. Mas, de novo, Luiz, você trouxe um assunto que é a minha pesquisa na universidade. Então, os meus estudos são sobre ativação da fibra muscular relacionada à cognição. Então, sim, as práticas de karatê e toda a prática que leva em consideração uma variação muito grande de movimentos, sim, ajuda a manter uma organização da memória, né, digamos assim, da estabilidade da atividade dos mapas neuronais. E isso já está mostrado. Inclusive, saiu um artigo agora em junho, né, que é uma base que eu vou usar, inclusive, para os próximos eventos, não aqui, né, para congresso e tudo mais, mas a gente já está olhando para isso como base de que a atividade motora ela é fundamental por conta de que o córtex tem que trabalhar ativamente tanto na memória quanto no impulso motor. Sim. Ou seja, dentro desse conceito da unidade, quer dizer, nós somos uma grande unidade composta de memórias de todas as pontas, né? Desde a memória do DNA, a memória muscular e tal,
que fazem o nosso ser, e essa prática nos melhora como pessoa. Uma pergunta é o seguinte, professor, aonde que eu consigo seguir? Pô, eu até vi que você deu um curso aqui o ano passado em Curitiba, eu acabei perdendo, acabei de entrar aqui. Qual a melhor ferramenta para seguir aí as tuas... no Facebook? Você tem uma página? Eu tenho uma plataforma, um site que chama universidadedafacia.com. Ok. Ok? Então, a gente tem agora, eu dou cursos online, mas eu estou focado nos estudos da fáscia. Ótimo. Né? Olha, foi um prazer ter me despertado a essa hora da noite. Eu não quero tomar mais o tempo das outras pessoas que têm muitas perguntas, mas eu pensei, puxa, 10 horas da noite aí, e cara, você acendeu. E acho que falo aqui não por mim, falo aí pelas quase 200 pessoas que seguiram a tua aula. Você conseguiu acender todo mundo. Meus parabéns. Foi uma honra para todos nós. Muy buenas noches, Domingo Rodríguez en Colombia. Domingo Rodríguez, só um momento, por favor. Só um momento. Não está bueno, é um pouco mais alto, por favor. Só um momento, Sensei. Eu tenho uma pergunta do chat, porque a pessoa não tem, não tem microfone, então ela pediu para fazer. É a Maria Alice. Ela pediu que quando em equilíbrio numa perna só, estamos antecipando, mas seria também um momento de crescimento ou inibição do adversário? Qual que seria, em relação ao oponente, aquele momento de equilíbrio que é do Gankoku? Não, então, o que o oponente percebe é que você está já na ação. Você não está descansando. A posição numa perna só não te permite descansar do ponto de vista de relaxar totalmente. Então, por isso que eu também dei aquela primeira fala logo no começo. Isso suscita no oponente que você está já em ação em relação a ele. Lembra que eu mostrei o cachorro e o pássaro? Então, a posição provoca no seu oponente uma visão de que você já está antecipado. É ótimo. Entende? Sim, sim. Acho que foi claro. Por isso que a gente não tenta ficar parado nem fazer nada. Você fica lá aguentando o movimento do desequilíbrio, porque isso provoca muito, 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 muito. É uma visão bem diferenciada e não é assim de você só posicionar como um kamae, por exemplo, ou uma posição... Não. Ele tem que sentir que você está balançando. Sim. Que você está ativo, né? Não que você está estacionado. Se você se preocupar em equilibrar-se, você já não consegue mais atingir o oponente. Você tem que ficar no desequilíbrio, porque você está em cima dele. Você não está ficando numa perna só porque é gostoso. Verdade. Você está ficando numa perna só porque você vai poder chutar ou socar ou fazer várias coisas dali. Então, não é uma posição para você ficar quieto. É uma posição para você se antecipar. Domingos, a última pergunta, por gentileza, porque senão vai muito tarde. Sí. Muchas gracias. Sí, fundamentalmente, pues más que pregunta es un comentario. Felicito, Sensei, por este importantísimo aporte, ya que nos muestra o resalta el hecho de que no todas las katas son iguales. En las primeras fases, en los primeros años, aprendemos todas las katas, más o menos con la misma dinámica, pero indudablemente cada kata tiene su historia, tuvo un origen. En este caso, el Gankaku, pues no son datos muy confirmados, pero pues en las lecturas vemos que Matsumura, el gran Matsumura, digamos en el siglo XVIII, es el que trae esta kata. Y una gran influencia de China. Estas katas, digamos, de las 26, 27 katas que hacemos por lo menos en el karate Shotokan, no todas tienen el mismo origen. Entonces es muy importante resaltar el ritmo, el estilo, la explosividad, diferentes aspectos que tienen todas las katas, y creo que este ha sido un ejemplo muy bueno para que, sobre todo las personas que están pues, comenzando un poquito los primeros 10, 20 años del karate, empiecen a comprender que cada kata tiene su historia, cada kata tiene una trayectoria especial que debemos seguir, y no se trata de aprender por aprender katas, 50, 100 katas,
con el mismo estilo. Entonces, básicamente lo felicito, Sensei, por esa bonita demostración. Yo particularmente hago yoga y he asociado el arte marcial, las katas, con la yoga, y la yoga, por supuesto, es una parte fundamental también de las artes marciales. Muchas de las cosas que hacemos en karate también vienen del tema de la yoga. Y finalmente, solo quería comentar, pues, el tema del Dojo-kun. Comúnmente se le acredita a Sensei Gichi Funakoshi, pero también hay versiones, digamos, del gran maestro Sakugawa en el siglo XVIII. Claro. Muchas gracias, feliz tarde a todos, un abrazo. Gracias. Ok, Posso falar, Rodrigo? Está com você, Rodrigo. Vou abrir agora o Sensei Humberto, eu acho que quer falar alguma coisa. Vou passar para ele. Ô, Sensei Johannes. Fala, meu amigo. É uma honra. Não estou te vendo, cara. Não estou te vendo. Onde estás? Agora sim. Sim. Agora bom, sim. É uma honra, um prazer ver você. E que trabalho magnífico. Sempre te admirei. Você sabe que eu fui sempre teu fã. Meu exame para primeiro dan foi quando você fez, eu acho que para terceiro, né? lá em São Roque, eu acho, não me lembro. Mas aquele dia foi um dia muito especial. É um dia que você detonou muita gente, desmaiou vários, todos que você lutou. Eu me livrei, porque pela contagem era para eu lutar com você, mas aí, talvez por causa da minha estatura, Tanaka mandou pular, aí colocou alguém do Rio que era grande e você detonou também. Então, parabéns. Agora, minha fala foi primeiro para te agradecer por você participar desse projeto que nós estamos aí realmente trabalhando. O Sensei Rodrigo fez um trabalho fantástico. Aquela ideia do Josué realmente gerou muitos frutos maravilhosos. Momentos nossos aí de união. Quanto tempo a gente não se encontra? Eu tenho te visto mais pela seu trabalho aí que você tem feito como terapeuta, seus cursos de face, que a minha esposa e meu filho acompanham. Enfim, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ver o quanto você está... Não falo nem só tecnicamente, mas você é um exemplo que a gente deve ser seguido. Tá? Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado, Zé. Primeiro, só agradecer, matar saudades, né? Que a gente está se vendo por aqui, mas a gente está se falando um pouco mais. E, claro, já tinha falado para o Rodrigo, né? Repito, acho que é uma iniciativa importante, né? Em direção a alguém que a gente admira e gosta muito, mas em direção à vida da pessoa, né? Em direção a isso. Então, o karatê, eu estou só repetindo o que já disse no começo, o karatê em direção à vida, né? Eu acho que isso é isso que a gente faz. Essa é a nossa obrigação, né? Posso perguntar? Desculpa. Posso fazer uma colocação? Edna? A última, por gentileza, depois nós temos que decidir. Acho que está todo mundo 14 horas treinando, né? Então... Sim. Então, mais Tem gente já desmaiado aí. Tem. Minha amiga Edna. Que saudades. Querida. Parabéns. Fiquei maravilhada com a sua aula. É uma coisa assim fantástica, um balé, né? Um balé dos animais com a força, né? de um guerreiro. E muito, muito fascinante, né? Você trabalhou com as forças, né? Assim, centrípetas, né? E centrífugas, e com mobilidade, foi assim, fascinante. Qual a diferença agora desse seu trabalho, da forma que você vê a arte hoje, em relação de como você fazia antes, né? A gente se encontrou nos Jogos Universitários, eu era ainda uma menina, viajando de Brasília para São Paulo, mas eu sempre fui a sua fã também. Você é o meu senpai. Então, Edna, eu acho que a diferença são os anos de prática. Eu acho que a gente vai treinando. Eu nunca parei de treinar, eu treino até hoje. Tenho por
digamos, vocação pessoal, né, treinar. E a gente só aprende treinando, né? Outro dia eu falei para um pessoal e eu repito, eu fiz uma tradução da última entrevista do professor Nakayama, eu fiz essa tradução e tem em português. E ele abre, né, essa entrevista com Randall Hassel dizendo assim: somente treine todos os dias e dê o seu máximo e a verdade virá para você. Então você vai treinando e alguma coisa vem, né? E o que eu acho que eu coloquei, o que eu acho que aconteceu a mais nesses anos todos, foi começar a estudar uma pessoa que chama Stanley Kellyman, que faleceu o ano retrasado, e que vive aí na Califórnia, vivia no norte da Califórnia, né? E que tem um trabalho chamado Anatomia Emocional, onde ele vai estudar os designs de movimento a partir da construção do córtex límbico. Então, a atividade límbica, né, relacionada à parte motora, como construção de subjetividade. Então, a partir daí, eu comecei a pensar o karatê e os katas como o que cada kata teria de nuance própria e que forças são essas que se movem dentro daquele kata. Porque os katas são antigos do ponto de vista da sua construção e eles carregam uma experiência de 300, 400, 500, 600 anos atrás. É como na capoeira, que tem alguma coisa que não está na ordem da palavra, está na ordem do gesto. E são gestos aprendidos na pisada do pé do chão, do movimento com os lugares, com as temperaturas, assim por diante. E essas forças estão nos katas. E então eu me pergunto, né? Sempre me pergunto nesse kata que forças são essas, né? E aí, lógico, aí você vai estudar, tem várias coisas, mas é possível a gente capturar essas forças, né? E elas, dessa forma, talvez estejam presentes em nós e elas vão ampliando de intensidade na medida que você vai praticando. Você vai virando aquilo. E há uns 8 anos atrás, eu fiz dança e teatro no com um mestre japonês. Quando ele veio para o Brasil, ele passou aqui, ele era, na época, um tesouro vivo do Japão, era o governo japonês que mandava ele para cá. Eu fui tratar dele, fui cuidar com ele, fui fazer aula de dança com ele, de teatro. E ele dizia para mim, né, quer dizer, a gente faz até uma hora que a gente vira aquilo. Então, a prática é para virar aquilo. Aquilo, sei lá o que é, mas é aquilo que você vai virar, né? Mas aquilo que você pratica, você vira aquilo. E aí é uma trajetória, né? Muito interessante você falar isso de um mestre, né, japonês, e um mestre aqui do Brasil, daí do Brasil, de capoeira, muito simples, muito simples. Ele falava: a capoeira é tudo que a boca come. É exatamente o que você está falando, é uma coisa fantástica. É isso aí. Obrigada. O que está na alma está no corpo, não está em outro lugar. Muito obrigada a todos. E a alma se alegra conforme a gente se mexe. Muito. É isso. Obrigada por me trazer felicidade nessa hora do dia. Muito bom te ver, Edna. Muito bom. Felicidade de ter visto mesmo. Obrigado, Sensei. Obrigado a todos os participantes dessas 14 horas, mais ou menos, de curso. Eu quero ver os guerreiros aí que ficaram desde o começo treinando, precisaram de respirador, mandaram no chat. Muito obrigado a todos. E, Sensei Johannes, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Uma coisa que eu até esqueci de falar, foi mencionado no chat, eu até falei. Ele foi tradutor de alguns dos principais livros do Karatê. Eu estou aqui pertinho da minha cabeceira. Então, e tem um que é legal de ler, que é o Karatê Meu Modo de Vida, né, do professor Funakoshi, né? Exatamente. Então, agradecendo a toda a história que o Sensei Johannes tem pelo Karatê e continua em desenvolvimento, continua treinando, porque esse é o segredo. A gente tem que continuar treinando, sem parar. Isso que é importante. Sempre há uma busca para melhoria, sempre. Muito obrigado, Sensei. Podem abrir o microfone. E antes disso, por favor, só lembrando, amanhã eu vou enviar o link para as aulas de amanhã, em breve, nos grupos, ok? Posso, Sensei?
para despedir, por favor. Sensei Rodrigo Lúcio, quero te parabenizar, agradecer pelo teu empenho, pela sua dedicação, teu comprometimento com esse evento. Agradecer a Sensei Adaíche, que junto com você está varando noites aí para que as coisas aconteçam. Parabéns, conseguiu dominar a tecnologia aí mesmo com o programa na internet. Parabéns, agradeço aí todos que colaboraram, foram professores, enfim, Sensei Nilton, que me apoiou quando comentei sobre esse assunto. Ele apoiou totalmente. Muito obrigado, Sensei Nilton, e todos que participaram. Todos estamos juntos, estamos no mesmo barco, e que esse momento, esse evento, nos torne mais amigos, mais unidos e mais humanos. Obrigado, Os. Muito obrigado. Sensei Humberto, a gente que agradece. Humberto, a gente que te agradece, Humberto. Está todos de parabéns aí a Shotokan, um trabalho magnífico. Josué, Chico Marra, você, Rodrigo, Adais, todos que trabalharam aí, Vilda, está de parabéns aí vocês. Magnífico. Foi show. Sensei Humberto, Sensei Dai, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, Edna. Prazer te ver de menina. Ei! Parabéns. Você lembrou, né, Edna? Você lembrou, né? Sim, lembrei. Prazer. Parabéns. Bom descanso. Graças, Sensei, de Miami. Bom descanso a todos. Muitíssimo obrigado. Agora ficou aí no final dos 150, 170 pessoas. Amanhã nós teremos o início da aula. A todos também. Amanhã. Então, por favor, estejam apostos aí 8 horas da manhã, horário de Brasília. Boa noite, até amanhã. Obrigado por tudo. Vocês. Boa noite. Esperei o link mais tarde. Boa noite para todos. Que descansem. Bom descanso. Humberto, Sensei Adaíche. Abraços. Graças, Sensei Rodrigo. Boa noite. Excelente. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Show de bola. Até amanhã. Obrigado pela oportunidade aí, Sensei Humberto, Sensei Rodrigo. Até amanhã, Sensei. Até amanhã. Amanhã.